Sejam bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Mais uma vez, Douglas Schneider com vocês, dessa vez para a gente tratar sobre habilidades do administrador. Que história é essa de habilidades do administrador? O administrador precisa ter habilidades? Sim. Segundo alguns autores, ele precisa de diferentes habilidades para conseguir fazer o que um administrador deve fazer: desempenhar certos papéis, como estudou e falou Henry Mintzberg. Os papéis, visite o cast ou o episódio que trata sobre os papéis do administrador para você entender um pouquinho melhor o que são esses papéis. O que interessa agora é que a gente vai estudar quais são as habilidades que o administrador necessita para desempenhar os seus papéis. Existem 3 tipos de habilidades necessárias, segundo Robert Katz. E essas habilidades são aquelas que são cobradas nas provas. Então, vou trazê-las para vocês aqui e depois eu enumero as habilidades que Henry Mintzberg trouxe para nós quando tratou sobre as habilidades do administrador para desempenhar os papéis. Primeiro, as de Katz são 3. Habilidades conceituais, habilidades gerenciais e habilidades técnicas. 3 diferentes habilidades, cada uma delas será predominante em um nível diferente da organização. Como assim? Imagine que a organização seja um grande triângulo. Esse triângulo com a ponta para cima, a base lá no chão. O nível da base é o nível operacional. O nível intermediário do meio dessa pirâmide é o nível gerencial, o nível tático, o nível funcional. E o topo dessa pirâmide, a pontinha dessa pirâmide, é o nível estratégico da organização. É onde, em tese, as estratégias são pensadas. Bom, para Katz, existem habilidades predominantes em cada um desses níveis organizacionais. Imagine só que, para se pensar uma estratégia, objetivos, um caminho, você precisa de habilidades que são mais conceituais. São habilidades que tratam um pouco mais do campo das ideias. Já no nível tático ou funcional, gerencial, o administrador precisa de habilidades que são gerenciais. Lidar com pessoas, habilidades também conhecidas como interpessoais. Sim, ele vai precisar lidar com pessoas para liderá-las em direção aos objetivos da organização. E no nível de base dessa pirâmide, ou nível de base organizacional, você vai precisar, ou o gerente ou o administrador precisará de habilidades técnicas para de fato executar aquilo que foi programado anteriormente. Eu vou passar aqui com vocês também pelo livro do Maximiano, que já foi objeto de cola dos de outros podcasts, enfim. Para Katz, a habilidade técnica, que está lá na base da pirâmide organizacional, se relaciona com a atividade específica do administrador, os conhecimentos, métodos e equipamentos necessários para a realização das tarefas que estão no campo de sua especialidade, parte de sua habilidade técnica. Por exemplo, a habilidade técnica de um diretor comercial compreende conhecer os produtos e as suas aplicações, preços, canais de distribuição, clientes, mercados e técnicas de venda. Essas são as habilidades técnicas. Já a habilidade humana, a habilidade interpessoal, porque esses nomes podem aparecer e tranquilamente você vai levá-las em consideração. Os nomes de Katz são habilidade técnica, habilidade humana ou interpessoal e habilidade conceitual. Legal? Na habilidade humana, a habilidade humana abrange a compreensão das pessoas e suas necessidades, interesses e atitudes, a capacidade de entender, liderar e trabalhar com pessoas é a expressão dessa habilidade humana ou interpessoal do gerente. E a habilidade conceitual, aquela que está mais no campo das ideias, no topo da pirâmide, não no seu nível intermediário. A habilidade conceitual envolve a capacidade de compreender e lidar com a complexidade da organização como um todo e de usar o intelecto para formular estratégias. Criatividade, planejamento, raciocínio abstrato
e entendimento do contexto são manifestações dessa habilidade conceitual. Muito importante dizer para vocês o seguinte: cada um desses níveis tem habilidades que são predominantes, mas não significa que as outras habilidades também não sejam necessárias. Elas são, mas em níveis diferentes. Vamos dizer que algum alto executivo da organização que está lá no topo dessa pirâmide organizacional, ele precisa de mais habilidades conceituais para pensar a estratégia, mas ele também precisa de habilidades humanas e técnicas também, para conseguir de fato executar ou pensar aquela estratégia. Tranquilo? Portanto, a predominante no nível estratégico ou no mais alto nível da organização são as habilidades conceituais. A predominante no nível intermediário são as habilidades humanas. E no nível operacional, na base da pirâmide, a habilidade técnica é aquela predominante. Mas elas coexistem em diferentes níveis. Tranquilo? Momento ADM em 1 minuto. Aquele momento em que a gente revisa tudo deste nosso episódio. São 3 as habilidades segundo Robert Katz. Habilidades que o administrador precisa ter. Conceituais, predominantes no nível estratégico. Habilidades humanas, predominantes no nível tático ou funcional da organização. E habilidades técnicas, predominante no nível operacional da organização. Legal? Cumprindo o que eu prometi, eu trago para vocês aqui as habilidades segundo Henry Mintzberg. Eu não vou me ater demais a elas, eu vou só enumerá-las para vocês, para que vocês tenham noção e ciência de que elas existem e vieram de um grande pesquisador. Segundo Mintzberg, as habilidades que um administrador precisa são de relacionamento com os colegas, de liderança, de resolução de conflitos, de processamento de informações, de tomada de decisões em condições de ambiguidade, aquelas condições em que você não tem certeza, habilidades de alocação de recursos, habilidades de empreendedor, aquele que pensa de maneira inovadora, e também habilidades de introspecção, relacionando-se com a capacidade de autorreflexão, autoanálise e também reflexão em relação à organização. Essas habilidades estão muito mais relacionadas aos papéis do administrador. Percebam a nomenclatura, inclusive. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, deixa um curtir aí. Marca o coraçãozinho se tiver no Spotify. Eu espero que a gente chegue muito mais longe do que isso. Em próximos episódios a gente se encontra. Tchau, tchau.